Ora, desta feita, vou apresentar uma comunicação sobre uma biblioteca templarista que não está em Portugal, que está nos Estados Unidos, na Biblioteca do Congresso, e que pertenceu a um português e que lá foi parar por ocasião do seu, na consequência do seu falecimento e depois das partilhas e da venda por um dos herdeiros dessa biblioteca. E, portanto, ao mesmo tempo, esta comunicação serve de evocação a esse indivíduo, a esse carioca, porque ele nasceu no Rio de Janeiro, esse carioca que se tornou português, que veio estudar para Coimbra, que depois se tornou português e que deixou um património imenso que ainda hoje é visitável. Estou a referir-me, evidentemente, a António Augusto Carvalho Monteiro, que foi o proprietário dessa biblioteca templarista, à qual eu irei fazer referência a seguir, mas vou contar um pouco dos episódios que estão na origem da ida da biblioteca dessa e do resto, grande parte, a maior parte da sua biblioteca para os Estados Unidos, porque é um assunto que nunca foi corretamente nem tão extensamente abordado assim. Já publiquei isto em livro, aliás, em várias publicações, mas há sempre mais alguns detalhes que se podem acrescentar ao assunto. Bem, vou então começar. Em 30 de maio de 1834, o Joaquim António Augusto de Aguiar, então governante português, decidiu publicar o decreto da extinção das ordens religiosas e militares. Esse decreto deu origem a uma imensa sangria de bens e património que pertenciam às ordens e que, em muitos casos, foi dilapidado, foi um património que desapareceu em grande parte, e o que não desapareceu ficou diminuído, bastante diminuído, relativamente àquilo que eram os inventários, porque havia inventários, os inventários que existiam antes da extinção e que foram feitos quando da extinção. Bem, muitos dos documentos, e são esses que nos interessam principalmente, muitos dos documentos que saíram das casas da Ordem de Cristo, então foram parar, muitos, mas não a totalidade, foram parar, sobretudo à Torre do Tombo e à Biblioteca Nacional, uma parte também a Coimbra, e outra parte chegou até ao Porto. Só que ficou tudo estraçalhado, portanto, o arquivo da Ordem, aquilo que persistia do arquivo da Ordem depois dos autos de fé realizados em 1529 pelo Frei António de Lisboa, que tinham desbaratado o património arquivístico da Ordem até à data. Portanto, o arquivo da Ordem era constituído sobretudo, embora houvesse alguns documentos antigos, do período templário ainda, o arquivo da Ordem era sobretudo constituído por documentação gerada a partir de 1529 até 1834. Evidentemente que essa documentação era um espólio fantástico, ainda hoje é. A Ordem de Cristo foi a maior e mais importante ordem religiosa e militar que existiu em Portugal. E Portugal, não só Portugal continental, como todo o restante território, não é? Portanto, todo o mundo, em suma, porque a Ordem de Cristo esteve espalhada por todo o Império Português e, portanto, muita documentação existirá ainda, porventura, noutras latitudes que ainda não foi sequer estudada, nem sequer se sabe que existe, porque o problema é esse, não existe um inventário completo exaustivo do património arquivístico da Ordem de Cristo.
Normalmente os investigadores limitam-se, e este limitam-se é um limitam-se entre aspas, porque a documentação é muita, limitam-se a consultar o que está na Torre do Tombo, a documentação que está na Torre do Tombo, ou na Biblioteca Nacional, e ficam contentes, porque realmente já a quantidade de documentos é tal que já tem muito trabalho para muitos anos, e é estranho que ainda não tenha surgido uma equipa e nem um projeto dedicado exclusivamente ao estudo da documentação da Ordem de Cristo, que é, efetivamente, como digo e volto a repetir, extraordinariamente vasta. Seja como for, uma parte dessa documentação, e é a parte que me interessa agora tratar, uma parte dessa documentação foi parar a mãos particulares, que adquiriram e continuam a adquirir. Eu sou um desses casos, eu continuo a adquirir documentos da Ordem de Cristo, que aparecem à venda de vez em quando. Aliás, alguns desses documentos já estão no CITA, e os que não estão irão parar ao CITA qualquer dia, e portanto essa documentação ainda existe, ainda está em circulação. Embora já muito rara, mas ainda está em circulação alguma dessa documentação. Mas ela foi adquirida em lotes e a grosso, diríamos, a eito, por alguns colecionadores que entendiam que era um desperdício perderem-se esses papéis, esses códices, e conseguiram adquirir em larga escala muita documentação. Grande parte da documentação a que eu me reporto, que é a documentação que está na Biblioteca do Congresso, a documentação templarista que está na Biblioteca do Congresso, pertenceu a um homem que era colecionador, foi diplomata, um homem muito ativo, sobretudo como colecionador de sebástica, documentação sobre Dom Sebastião e o sebastianismo, o Conde Panhalonga, que por sua vez, cerca de 1909, por razões que agora não interessa estar a esclarecer, foi bater à porta do António Augusto Carvalho Monteiro, perguntar se ele estava interessado em adquirir alguma dessa documentação, ou a documentação que ele tinha. Não sabemos exatamente se era toda, se foi alguma. Sabemos que o António Augusto Carvalho Monteiro comprou a documentação. Bem, mas antes de entrarmos, provavelmente, nos detalhes, eu gostaria de vos apresentar António Augusto Carvalho Monteiro, porque é um personagem que, ainda por cima, estamos agora a passar o centenário da sua morte. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1848, no dia 27 de novembro, e faleceu em Sintra, na Quinta da Regaleira, em 24 de outubro de 1920. Portanto, estamos exatamente no eixo dessas duas datas que marcaram a vida neste plano desse homem fantástico que era além de um colecionador de Camuniana, porque ele ficou sendo sobretudo conhecido como um camunista, a quem pertenceu a maior camuniana que alguma vez foi reunida, onde quer que seja, no mundo inteiro, mas esse indivíduo foi, portanto, o António Augusto Carvalho Monteiro foi uma personagem multifacetada e de uma digamos, de uma importância ímpar na nossa história, na nossa cultura, mesmo não falando de Sintra, não é? Porque em Sintra há uma série de vestígios da sua passagem. Mas vamos ver algumas fotos, sobretudo da sua imagem, porque o António Augusto Carvalho Monteiro era um indivíduo bem parecido, como se diria hoje, não é? Bem parecido, e portanto, ficou registado, não há muitas, mas há umas dezenas de fotografias ainda úteis. Uma das fotografias mais antigas que temos, que possuímos, é esta fotografia, que foi tirada quando ele frequentava a Universidade de Coimbra, porque ele, ter nascido no Rio de Janeiro e sendo brasileiro, acabou por vir estudar para Coimbra. Era um must, não era uma coisa que acontecia frequentemente entre, digamos, as classes altas brasileiras que vinham até Portugal estudar em Coimbra, e, regra geral, estudar Direito. Foi o que ele veio fazer. Ele licenciou-se em Direito. Ele acabou o curso em 1871, e passados 2 anos, em
casa com a sua esposa única, que se chamava Perpétua Augusta, e depois assumiu o apelido Carvalho Monteiro. Cá estão os dois, portanto, o Carvalho Monteiro de pé e a senhora sentada. A Perpétua Augusta, há a memória dela, do nome dela, na Quinta da Regaleira, na sala Renascença, há uma série de aplicações das paredes onde aparece o nome dela também. Mas, a seguir estas fotos, podemos apresentar uma outra dele já com alguma idade, que, quer dizer, ainda não velho, mas já com mais velho, e que é a fotografia que talvez seja mais conhecida em termos das pessoas que o conhecem ou conhecem a sua figura. Há outras fotografias de que dispomos, eu vou mostrar-vos outras. Por exemplo, aqui há uma fotografia que deve andar mais ou menos por volta de 1919, 18 ou 19, que é esta fotografia tirada junto das cocheiras da Quinta da Regaleira. Isto é um detalhe de uma fotografia tirada pelo Manini. É capaz até de ser anterior, um ano 1917, 18, por aí, à volta disso, mais ou menos, não sabemos. A fotografia não está datada, mas era este já o aspecto do Carvalho Monteiro, poucos anos antes de falecer. Há também um retrato dele pintado a óleo, na Misericórdia de Sintra, de quem ele foi benfeitor, que é este retrato que o mostra já também mais ou menos nos anos antes, talvez aqui em 1915, por volta disso, mais ou menos. As datas não são precisas, não é possível determiná-las exatamente, mas são aproximadamente estas. E depois temos uma fotografia dele no ano da sua morte, já em 1920, em Lisboa, diante do seu palácio, do Palácio Farroupilha Quintela, onde ele viveu antes de se mudar para a Regaleira. E finalmente vou mostrar-vos uma novidade que me veio parar às mãos, e que é uma caricatura realizada também nos últimos anos de vida, provavelmente em 1919, que tem muita piada, é esta caricatura. E isto é inédito, ainda não foi publicado em lado nenhum, e penso que é outra faceta do Carvalho Monteiro. Isto denota que era um personagem que também certamente chamava a atenção, até pelo seu aspecto, pelas suas longas barbas e, portanto, pelo seu aspecto bastante metido consigo, etc. E, portanto, reparem, tem os olhos fechados ou semicerrados, portanto, a ideia de que era um indivíduo muito metido consigo, muito sibarita, não é? Um indivíduo muito solitário. E isso é uma imagem que não é só não sai só desta caricatura, é uma imagem partilhada por praticamente todos os membros da sua família e, inclusivamente, por amigos dele. O António Carvalho Monteiro teve 3 casas, podemos dizer que teve 3 casas fundamentais. A primeira casa dele foi, portanto, ainda não era dele, viveu em Coimbra, mas as casas que lhe pertenceram, a primeira casa é o Palácio Farroupilha Quintela, que é este edifício na Rua do Alecrim, que foi adquirido, normalmente diz-se que foi adquirido por ele, não, foi adquirido pelo pai. Foi adquirido pelo pai, que se chamava Francisco Augusto Mendes Monteiro, e que faleceu em 1890, portanto ele herdou este palácio em 1890, e nessa altura começou a viver lá, porque neste palácio vivia o pai e a sua mãe também. E, portanto, este palácio foi o local onde ele reuniu todas as suas coleções, porque ele tinha várias coleções, reuniu também a biblioteca. Já vou mostrar-vos o sítio onde a biblioteca esteve, dentro do palácio, e
e foi um dos espaços mais importantes, pelo menos daquele período anterior à Regaleira, foi o centro das suas atividades, foi aqui neste local. Depois ele adquiriu a Regaleira em 1893, faz as obras que transformaram a Regaleira naquilo, sobretudo o Palácio, naquilo que nós hoje conhecemos. Tenho aqui uma fotografia antiga das primeiras décadas do século XX, portanto deve ser 1920 e picos, por aí vê-se, a vegetação praticamente não existe, ainda é muito baixa, etc. Mas é uma imagem interessante da Regaleira, num ângulo interessante da Regaleira. E depois a terceira casa do Carvalho Monteiro, e já vamos perceber porque é que eu digo isto, a terceira casa do Carvalho Monteiro era o seu, ou foi o seu jazigo, que era o jazigo de família, que ele tinha mandado edificar, segundo um plano do Manini, do seu arquiteto preferido, no cemitério dos Prazeres. E estas três casas, isto também é um sinal do seu espírito, não é? Essas três casas eram, todas elas, as portas destas três casas eram todas elas abertas com a mesma chave. Portanto, havia uma chave para as três portas, para o Palácio Quintela, Farroupilha Quintela, para o Palácio de Regaleira e para o seu jazigo nos Prazeres. Essa chave tinha um estojozinho e tal, uma chave em ouro. Portanto, é interessante. É uma curiosidade, mas é uma curiosidade que não será muito conhecida. Já agora, mostro uma fotografia do pai relativamente ao pai, há uma história engraçada que é preciso contar. Tanto o pai do Carvalho Monteiro como, portanto, Francisco Augusto Mendes Monteiro, como o António Augusto Carvalho Monteiro, eram gente proveniente de uma família do norte de Portugal que foi para o Brasil, que fez fortuna lá e que depois regressou perfeitamente, pronto, com a fortuna, já, uma enorme fortuna. O Carvalho Monteiro tinha dois irmãos, um deles gêmeo, que faleceram, e portanto ele foi o herdeiro da fortuna, tanto da mãe quanto do pai. Portanto, foi o herdeiro universal. E o pai, este senhor, chega a Lisboa em 1874, desembarca no Cais de Sodré, vem de barco do Brasil, desembarca no Cais de Sodré e sobe a Rua do Alecrim. E, ao subir a Rua do Alecrim, repara que há um palácio à venda, está a ser leiloado naquela ocasião. É o Palácio Farroupilha Quintela. Ele entra, percebe que é um espaço que lhe agradou logo, não é? E decide licitar e consegue comprá-lo. Portanto, no dia em que chega a Lisboa, compra a sua casa, que é o palácio na Rua do Alecrim, que depois se transformou, a partir de 1890, com a sua morte, na casa do Carvalho Monteiro, antes de se mudar para a Regaleira, porque ele mudou-se para a Regaleira, vinha a Lisboa, ia a Lisboa para tratar de negócios e de receber pessoas e etc., porque havia muita gente, sobretudo muitos estrangeiros, que o vinham visitar por causa das suas coleções. Não tanto por causa da biblioteca, mas mais por causa das borboletas, dos instrumentos musicais, etc. Muitas outras coleções que ele tinha, porque ele era um colecionador, sobretudo de insetos, tinha uma enorme coleção também de pássaros, sobretudo colibris, gafanhotos, bem, etc. Não vale a pena entrar em detalhes porque a coleção era imensa. A coleção também essas coleções foram completamente dilapidadas, porque portanto, os herdeiros do Carvalho Monteiro, do Augusto Carvalho Monteiro, foram dois filhos, um filho e uma filha, o Pedro Augusto Carvalho Monteiro e a Maria de Melo Carvalho Monteiro. A Maria de Melo, o património que ela herdou ainda se mantém em grande parte na família. O património herdado pelo Pedro foi praticamente todo ele dilapidado, e hoje praticamente nada resta daquilo que ele herdou. Ele herdou inclusive a Quinta da Regaleira, herdou a biblioteca e herdou muitas outras coisas. Para terem uma ideia, só em imóveis, era um inventário com 60 e estão a ver aquelas páginas azuis, de papel de 25 linhas, eram 67 páginas, só de imóveis. Era uma lista imensa. Todo o Largo de Camões lhe pertencia, toda a Rua do Alecrim lhe pertencia, bem, e todas as ruas ali à volta desse espaço, tudo isso pertencia ao Carvalho Monteiro. Agora imaginem
já resta pouco, não é, desse património, na posse da família, e tudo quanto está na posse da família ainda mantém a regra de ter o passeio com estrelas de 6 pontas no empedrado. Agora imaginem toda essa zona de Lisboa com estrelas de 6 pontas no empedrado, exatamente porque era a prova da propriedade do Carvalho Monteiro. Se forem à Regaleira vão também reparar que o passeio em torno da Regaleira está cheio de estrelas de 6 pontas. O próprio jazigo no cemitério dos Prazeres também é uma reprodução dessa mesma forma. Portanto, era um elemento identificativo do Carvalho Monteiro que, pronto, não sabemos porquê exatamente, mas era uma espécie de traço identificativo que ele usava em tudo quanto lhe pertencia. Mas vamos continuar, porque esta história é longa e eu não quero amassar-vos, quero ser útil e quero, sobretudo, trazer novidades relativamente a algumas das questões que me propus tratar. Portanto, a biblioteca do Carvalho Monteiro foi vendida, como eu disse. Os catálogos, há catálogos, alguns publicados, outros inéditos, mas sobretudo há catálogos publicados que reportam ao espólio manuscrito. O primeiro catálogo publicado que reporta ao espólio manuscrito foi publicado por um senhor chamado Christopher Lund, que ainda está vivo, foi publicado em 1980, é um indivíduo, é um grande investigador da cultura portuguesa. Eu conheci-o pessoalmente até a minha casa, porque ele veio visitar-me uma vez, e é um indivíduo fantástico e muito empenhado em todas estas investigações do património português que existe nos Estados Unidos e sobretudo na Biblioteca do Congresso. Mas, após este trabalho, que é um trabalho, de certa maneira, exaustivo de tudo quanto são manuscritos portugueses, porque há manuscritos portugueses que não pertenciam à coleção Carvalho Monteiro também, nesta coleção da Biblioteca do Congresso, mas eu também já publiquei, e vou mostrar, já publiquei alguns destes catálogos, sobretudo os catálogos do templarismo e do sebastianismo, que são, para mim, os mais interessantes e os que me interessam, portanto, são aqueles que se tornam mais úteis para mim, e, portanto, publiquei-os aqui, neste livro que está esgotado, e publiquei-os também separadamente numa outra publicação, numa outra edição, intitulada exatamente, como vamos ver, aqui, Templarismo Manuscrito na Biblioteca do Congresso. Além do templarismo manuscrito, também há templarismo impresso. Falaremos disso daqui a nada, para que se saiba exatamente o que existe. Há um outro aspecto que eu também quero já agora sublinhar, que é tem dado origem a uma discussão imensa, aliás, por causa das teses sobre o sentido da regaleira, que é o facto de se dizer. Aliás, diz-se muita coisa acerca da Biblioteca do Carvalho Monteiro sem se ter ido visitar a Biblioteca do Carvalho Monteiro. A maior parte das pessoas que falam do assunto não visitou a Biblioteca do Carvalho Monteiro em Washington, porque se tivesse visitado não diria muitos dos disparates que são ouvidos e aparecem até escritos. Uma das coisas que tem sido muito badalada é o facto da regaleira ser uma expressão do pensamento maçónica, da cosmologia maçónica, etc. Porque o Carvalho Monteiro, supostamente, segundo os mesmos autores, era ou tinha sido maçom. Bem, ou ele ou o Manini. Nenhum deles foi maçom. Se tivesse sido maçom, havia certamente documentação nas próprias ordens às quais obediências às quais eles teriam pertencido. Não há nada, rigorosamente nada, nem no Brasil, nem aqui, nem em Itália, para o Manini. E, portanto, e relativamente aos livros de cariz maçónico ou de teor maçónico que estão na Biblioteca do Congresso, posso dizer que são uma dúzia. Aliás, menos que isso. Porquê? Porque alguns já são datados de 1924. Ora, como o Carvalho Monteiro morreu em 1920, certamente deve ter sido o fantasma dele que lá foi colocá-los, porque de outra maneira não se explica que haja livros maçónicos na coleção do Carvalho Monteiro de 1920, quando ele morreu em 1920. 24, quando ele morreu em 1920. Portanto, esta história está mal contada, é uma história que já foi contada por mim também nesta publicação, e já foi publicada também no outro livro, foi incluído no outro livro, mas é como se não tivesse, nunca nada tivesse sido feito a este propósito. Porque, evidentemente, há certas pessoas que não estão interessadas em, mais do que dar o braço a torcer, não estão interessadas em aprender.
porque se estivessem interessados em empreender, evidentemente estariam disponíveis para ouvir e para integrar a informação nova que chega sobre o assunto, mas não estão, porque se estivessem já o teriam feito. E, portanto, esta questão, vamos voltar a ela, desculpem, vou voltar a ela, e vamos agora fazer uma volta pela Biblioteca de Congresso, para quem não conhece a Biblioteca de Congresso, ficar com uma ideia do que é a Biblioteca de Congresso. Ora, a Biblioteca de Congresso é um portento, desculpem, falta-me partilhar aqui, com certeza qualquer coisa, não sei, não. Sim, falta-me partilhar qualquer coisa. Então, vamos lá. A Biblioteca de Congresso é um espaço imenso. Peço desculpa, mas já chegaremos. É um espaço imenso, constituído por 3 grandes edifícios em Washington e depois uma série de outros de depósitos que normalmente existem em torno de Washington, alguns deles até a uma distâncias consideráveis. Eu vou mostrar-vos, para ter uma ideia da dimensão, porque efetivamente bem, em primeiro lugar, antes de mostrar isso, eu vou mostrar outra coisa. Qual é o propósito da Biblioteca de Congresso? Porque quando nós chegamos à Biblioteca de Congresso, que é uma biblioteca com uma dimensão enorme, imensa, bem apetrechada, etc., com tudo quanto é preciso para ser feliz, para um investigador ser feliz, temos surpresas, imensas surpresas. Mas a maior surpresa é que somos convidados imediatamente, quando chegamos, a copiar tudo quanto houver para copiar e se for do nosso interesse, sem qualquer tipo de restrição. Evidentemente há normas, por exemplo, uma das coisas que não se pode usar nas salas de leitura são canetas ou esferográficas, só se usa lápis. Aliás, é uma das coisas características da Biblioteca de Congresso é haver a fia lápis por todo lado, porque os utentes são convidados a afiar o lápis constantemente e a usar só lápis. É uma das grandes imagens de marca da Biblioteca de Congresso, mas tudo quanto existe tudo quanto pertence àquele espólio está ao dispor do povo americano. Aliás, vejam o que se diz nesta apresentação muito sucinta do que é a Biblioteca de Congresso e do que é a missão da Biblioteca de Congresso. E, portanto, realmente a biblioteca destina-se a aumentar ou a ampliar o progresso do conhecimento e criatividade para benefício do povo americano. Portanto, reparem, tudo está disponível e tudo está, evidentemente, à mão de semear. Esta biblioteca foi construída, começou a ser construída ainda no século XIX, e é constituída, como eu disse, por 3 grandes edifícios que eu vou mostrar em planta. Esses edifícios estão ligados por passagens subterrâneas, todos eles, portanto podemos passar de um edifício para o outro por subterrâneos, e portanto são os 3 edifícios que aqui estão representados. O edifício onde está a maior parte da documentação que nos interessa é o Madison. Portanto, os edifícios são o Jefferson, o Adams e o Madison. É no Madison que estão, sobretudo, os manuscritos e estão as obras raras que são, no caso, são a maior parte da Camoniana que lá foi parar. Mas vamos mostrar agora os edifícios propriamente ditos, porque também interessa isso. Portanto, o Jefferson é o edifício mais antigo, para ter uma ideia da dimensão, porque assim a coisa torna-se mais evidente. Pronto, isto é um ângulozinho, não é? É um edifício enorme, muito grande mesmo. E depois temos o edifício, o Adams, que é este, que é o mais moderno de todos. Perdão, é o segundo, que fica na retaguarda do primeiro, a eixo, porque o edifício está alinhado com o Congresso, porque a Biblioteca do Congresso chama-se assim exatamente porque é uma biblioteca que servia, em primeiro lugar, era útil ao Congresso, portanto reunia publicações úteis ao Congresso, e portanto este edifício é o que está, é o segundo a ser construído, fica no eixo, na retaguarda do primeiro, do edifício que eu mostrei em primeiro lugar.
do Jefferson. Portanto, depois o terceiro edifício mais recente de todos é o tal que o Madison, que é este, onde estão os documentos a que eu vou referir. Pronto, vejam, ainda se vê aqui a esquina à direita, vê-se a esquina ainda do edifício Jefferson. Portanto, eles ficam aqui os três juntos, separados por ruas, mas muito próximos uns dos outros. São edifícios de grande porte e têm uma zona subterrânea, todos eles, de reservas, de depósitos e de serviços. Os serviços estão quase todos nos subterrâneos. O espaço é um espaço imenso, é preciso percorrer quilómetros para ir de um sítio ao outro, mas é tudo muito simples porque está tudo muito organizado e não há qualquer tipo de problema. Bem, depois temos a história propriamente camoniana, não é? A camoniana que é grande, a peça de resistência, como se costuma dizer, não é? A peça de resistência da biblioteca, embora não seja a única, mas é a peça de resistência, aquela que se considera a mais importante, a parte mais importante da biblioteca. Eu vou aqui mostrar-vos alguns dos livros da Biblioteca do Carvalho Monteiro, como eles estão hoje, nos depósitos. Portanto, isto é uma parte, vou mostrar-vos algumas prateleiras só, pronto, está tudo perfeitamente cotado, tudo perfeitamente organizado, não há livros por tratar, estão todos tratados. Essa é outra, tem sido outro argumento relativamente aos livros maçónicos. Mas é que devem estar arrumados em algum sítio e não estão tratados, está tudo tratado. Portanto, não há como fugir a isto. Está tudo perfeitamente tratado. Isto é apenas um detalhe, porque, pronto, há efetivamente todo este corredor, por exemplo, que estão a ver nesta fotografia, é um corredor, apenas um de vários, onde está a coleção do Carvalho Monteiro, que era constituída por muitas dezenas de milhares já vamos falar também sobre esse aspecto, muitas dezenas de milhares de volumes, e que está perfeitamente organizada, porque foi considerada uma biblioteca de primeira água, de primeira importância, e portanto foi imediatamente tratada quando chegou. Isto, quando chegou por duas levas, chegou por duas vezes. Já agora, desculpem, falta a camoniana, vou mostrar-vos aqui. O Carvalho Monteiro não só tinha livros, como também tinha outras peças associadas ao tema. Por exemplo, pertenceu-lhe o famoso retrato do Camões, por Fernão Gomes, que é um retrato famosíssimo. Aliás, é o único retrato sério do Camões que temos, porque o resto são digamos, obras de segunda água. Este é o retrato mais importante dele, que existe, portanto, está integrado numa obra que tem este rosto, que também estava rasgado, mas já de origem estava assim, que pertenceu ao Carvalho Monteiro. Estas coisas têm sido publicadas, mas nunca se refere que pertenceram ao Carvalho Monteiro. Portanto, todas estas obras estavam no Palácio Quintel, em Lisboa, na sua biblioteca, e juntamente com as obras havia também outros objetos, como os retratos e como medalhas, como escultura, como tudo quando dizia respeito ao Camões, ele colecionava. E, portanto, não só tinha a maior coleção impressa e muitos manuscritos, como tinha também a maior coleção de iconografia de Camões, de que há memória. Ela também foi dispersa, o que resta da iconografia camoniana na Biblioteca do Congresso é mínimo, são os 3 retratos do Camões sem grande interesse iconográfico, mas seja como for. Pronto, e muita da obra do Camões está tratada assim, como veem, portanto está encadernada e tem digamos, uma marca de posse, não é? Exemplar do Santíssimo Senhor, o Dr. António Augusto Carvalho Monteiro. Portanto, muitas das obras têm esta indicação. Também existem muitas que não têm. Sabe-se como é que se sabe que pertenceu ao Carvalho Monteiro? Sim, à primeira vista. Bem, é fácil de saber, porquê? Porque houve duas aquisições. Essas duas aquisições foram feitas a partir de listagens que foram apresentadas pelo filho, pelo Pedro
Carvalho Monteiro, que eram listagens com este aspecto. Isto é uma das listas dos livros pertencentes à biblioteca relativas ao Camões, portanto à Camoniana. É apenas a primeira folha. Isto são muitas folhas, são muitas dezenas de folhas datilografadas, com a indicação das obras e das datas de publicação, etc. Bem, quando a biblioteca foi parar, quando a biblioteca do Carvalho Monteiro foi parar à Biblioteca do Congresso em Washington, ela já lhe tinha sido retirada uma parte, não muito significativa, mas umas centenas de livros, da tipografia portuguesa do século XVI, que foram adquiridos pelo rei Dom Manuel II, quando ele estava no exílio em Inglaterra. E eram livros que lhe interessavam para compor a sua coleção de tipografia portuguesa do século XVI, que não tinha e que o Carvalho Monteiro tinha. Então, essas obras foram compradas por intermédio de um homem, que era um leiloeiro, livreiro inglês, que depois também serviu de intermediário para a venda da biblioteca à Biblioteca do Congresso. Um homem chamado Ettinghausen. E esse homem, inclusive, escreveu um livro onde conta os detalhes da transação e outras coisas mais. Mas como é que nós sabemos, então, conforme eu estava a perguntar, como é que nós sabemos que as obras pertenciam ao Carvalho Monteiro? Sabemos porquê? Porque elas foram adquiridas em duas levas, em 1927 e em 1928-29. E as obras, cada compra que a Biblioteca do Congresso fazia, a Biblioteca do Congresso chegou a comprar, para ter uma ideia, chegou a comprar, nos anos 70, por exemplo, comprava cerca de 300 livros por segundo. Portanto, tinha tudo, tem tudo, não é? Praticamente tudo. Havia sempre uma livraria nos países que interessavam ao caso, que fornecia tudo quanto era publicado, e, portanto, eles têm tudo. Há certos períodos da nossa história, da nossa cultura, que estão representados completamente ali, com todos os livros publicados. É quase o depósito legal. Se calhar tem mais livros, em alguns períodos, lá do que há cá, em depósito legal. Mas pronto, são aspectos que não interessam agora para o caso. Mas são estes números, por exemplo, que eu vou mostrar-vos agora, que dão a indicação, porque esses números estão escritos manualmente ou carimbados nos livros, que dão indicação, se nós soubermos os números de cor, que nós acabamos depois por fixar os números, não é? Por memorizar os números, sabemos exatamente que qualquer livro que apareça com este número pertenceu ao Carvalho Monteiro. Este, que é o mesmo que este. Portanto, na realidade, há 3 números, falta-me aqui um número, mas eu não encontrei a imagem, a fotografia, devo tê-la noutro sítio, porque a tenho. São 3 os números das aquisições, porque a aquisição, foram 2 aquisições, mas por razões contabilísticas acabaram por ser 3, porque uma parte dos livros só foram pagos em 1929 e, portanto, também aparece a data de 29, porque os livros já foram comprados nesse ano. Seja como for, para terem uma ideia, eu vou ler do que escrevi já sobre o assunto relativamente à aquisição, para terem uma ideia do volume. Portanto, como eu disse, o Ettinghausen foi o grande intermediário disto, e houve outro intermediário, que foi uma leiloeira inglesa, a Meggs, que, através da qual, por intermédio da qual, depois os livros chegaram aos Estados Unidos. Isto tudo contratado pelos herdeiros, sobretudo pelo Pedro Carvalho Monteiro. Bem, o negócio concretizar-se-ia, eu vou ler agora, porque são números, e, para perceberem, porque eu não consigo reproduzir estes números de memória. O negócio concretizar-se-ia graças à mediação de Meggs Brothers, em 2 momentos distintos. Um primeiro, em 17 de outubro de 1927, quando a Biblioteca do Congresso adquiriu 1.533 volumes, 344 panfletos, 117 volumes compósitos manuscritos e 5 cartazes, destacando-se principalmente os códices manuscritos sobre sebastianismo, crónicas régias e religiosas e ordens de cavalaria. Já aqui aparece um tema que nos vai interessar. A este lote, que importou em 465 libras, acrescidas do preço dos 17 contentores no valor de 7 libras,7,
datado de, portanto, chegou a Washington no final de novembro de 1927, em 17, foram atribuídos os códigos de aquisição que já mostrei. O acervo que constituía a encomenda pertencia, na sua maior parte, ao segundo conde Olivais Penhalonga e fora vendido a António Gomes de Carvalho Monteiro cerca de 1909. Também já falei disto. Há uns detalhes sobre os quais já expendi já registrei alguns desses detalhes a propósito desta aquisição de Carvalho Monteiro. Não vou repetir, não vem agora ao caso, mas que são muito interessantes. Depois a segunda leva, que aconteceu em 1928, 29 sobretudo, o núcleo central da Biblioteca de Carvalho Monteiro, transacionado por 1000 libras, e foi expedido de Lisboa por via marítima, e essa encomenda pesava 15 toneladas. E ascendia ao astronómico número de 28.480 livros, 14.000 dos quais em língua portuguesa, 6.000 em francês, 900 em inglês, 450 em italiano, 400 em espanhol, 500 em alemão, 150 em latim, 40 jornais, 650 revistas, 920 almanaques, 70 livros de música e 4.400 panfletos. Portanto, não incluindo, portanto, neste número, não estão incluídos nesses números, os 767 volumes manuscritos, nem um número indeterminado de peças iconográficas ofertados pelo vendedor. Portanto, o Pedro Carvalho Monteiro, para conseguir vender a biblioteca, ofereceu o mais valioso da biblioteca, que eram os manuscritos. E, portanto, tudo isso foi ofertado, está na Biblioteca de Congresso, é uma coleção fantástica, porque, pronto, foi uma forma de concretizar um negócio mais facilmente. Portanto, isto dá já para perceber que esta biblioteca é uma biblioteca espantosa, e, portanto, os lotes, estes 2 lotes adquiridos nestas ocasiões, constituem, para quem vai à Biblioteca de Congresso, constituem o que se chama lá a coleção portuguesa 1 e 2, exatamente por causa das 2 aquisições. Há muitos detalhes a este respeito curiosos, mas eu não vou agora entrar neles, porque isso mais tarde vos ia certamente, mas quero mostrar-vos alguma documentação ainda a este respeito, que penso que pode ser interessante. Por exemplo, numa carta de Max para o diretor da Biblioteca do Congresso, faz-se uma súmula de quais são os assuntos fundamentais, dizendo-se que é uma biblioteca fantástica. It's a remarkable collection. Portanto, uma biblioteca fantástica, muito especial, que é constituída por vários temas a saber e tal, e estão todos discriminados. Isto é apenas dos fólios da carta. Esta carta foi inicialmente uma carta confidencial, durante muitos anos foi uma carta confidencial, porque o assunto foi tratado também confidencialmente por causa do Conde Penhalonga, que pediu confidencialidade na transação dos livros que tinha vendido ao Carvalho Monteiro, se porventura a biblioteca fosse vendida, a biblioteca do Carvalho Monteiro fosse vendida. E pronto, e houve esse cuidado de manter confidencialidade. Já agora, há uma nota de aquisição também, que eu vou mostrar, porque são curiosidades, é interessante ver isto, porque isto foi tratado de uma forma muito lisa, com muita lisura e tudo muito legalmente. Não houve nada a passar das normas. E, portanto, como vocês veem, tem aqui a compra, a descrição dos lotes e o valor total dos lotes. Portanto, isto foi em outubro de 27 que aconteceu. Em 29 temos também um documento, aqui há mais, mas eu escolhi só este, que é a tal carta onde ficam descritos todos os lotes diferenciados de obras, periódicos, panfletos, etc. Tudo isto perfeitamente e nas línguas específicas em que se encontram. Portanto, isto, como veem, são cartas oficiais, datadas, têm as datas todas, toda esta documentação foi acedida para se poder contar esta história bem contada. Foi a primeira vez que se contou a história completa, embora, pelos vistos, não tenha tido grande consequências, pelo menos em Portugal, parece que ninguém prestou atenção a isto e continua tudo a contar a história da mesma maneira. Bem, vou mostrar-vos agora outros detalhes, antes de entrar provavelmente no templarismo. Isto aqui é o catálogo
datilografado, do qual existem 2 cópias, da primeira coleção, da coleção portuguesa 1, portanto, a que chegou em 1927. É um catálogo datilografado, do qual existe uma edição comentada por mim, inédita, nunca foi editada, foi um trabalho que eu fiz a pedido da Fundação Cultura Sintra, em 2011, e esse trabalho foi realizado na divisão dos livros raros, que é esta sala, e nos manuscritos que esta sala. Os documentos portugueses estão dentro destas caixinhas feitas por medida, e portanto está tudo perfeitamente acondicionado, está tudo bem tratado, excelente. É uma paz de alma ver essas coisas assim neste estado, embora estejam longe, mas estão bem tratadas. Aqui também tem algumas das pastas onde se guardam alguns dos documentos. Tudo isto, as pastas são verdes, todos os documentos portugueses estão dentro de pastas verdes, a cor das pastas muda, e os documentos portugueses são todos dentro de pastas verdes, caixas verdes e pastas verdes. Mesmo a camoniana, também, existem 140 e muitas caixas só com panfletos e jornais e periódicos com matéria alusiva ao Camões. É uma coleção fantástica, só isso daria para fazer eu diria, não uma tese de doutoramento, mas se calhar várias teses de doutoramento e com estudos concretos, porque há notícias de todo o género e estudos de todo o género que muitos deles suspeito, jornais de províncias, suspeito que não são muito conhecidos ou são mesmo desconhecidos, mas pronto, é um trabalho que, se houver alguém que queira fazer, pode mudar-se para Washington durante uns anos, porque o que lá está demorará uns anos a explorar, com certeza. E, portanto, é dentro digamos, dentro da divisão de manuscritos, é assim chamada, a divisão de manuscritos, que como veem, dentro destas caixinhas verdes, que são feitas por medida para cada um dos códices, que estão guardados os manuscritos templaristas, tal como estão guardados os manuscritos sebastianistas e outros, mas é dentro deste género de caixas que estão os manuscritos templaristas. A coleção templarista do Carvalho Monteiro, como eu já vos disse, é proveniente em parte, ou foi proveniente em parte do Penhalonga. Não sabemos exatamente o que é que veio do Penhalonga e o que é que não veio do Penhalonga, mas uma parte consta do catálogo, do primeiro catálogo, que eu já vos mostrei, o tal datilografado, consta os impressos, alguns deles constam do catálogo da primeira aquisição, onde vinha tudo quanto era Penhalonga. E, portanto, podemos saber que esses, pelo menos, são originários, são oriundos da biblioteca do Penhalonga. Já agora, também outro elemento interessante que eu não vos mostrei ainda é o sítio onde estavam guardados os livros, onde era a biblioteca do Carvalho Monteiro em Lisboa. Porque ele tinha a biblioteca em Lisboa, não a transportou para Sintra. Tinha alguns livros em Sintra, certamente, mas não a maioria deles, e sobretudo a camoniana não estava lá. Isto é a sala camoniana, chamada assim, a sala camoniana, que agora já não se chama sala camoniana, chama-se sala de baile, salão de baile, porque a parede do fundo, onde está este vão aberto, outra sala, essa parede foi retirada na década de 1940, e para tornar a sala mais comprida e para transformar a sala num salão de baile. Daí chamar-se hoje salão de baile. Inclusive havia uns lambrins também com cenas alusivas aos Lusíadas, que desapareceram, foram retiradas quando se fez essa obra, e só restou a pintura do teto, que é de grande qualidade, foi realizada por Silva Pomar Machado e representa o Concílio dos Deuses, a decidirem se os portugueses podem ou não podem chegar à Índia. É uma pintura muito curiosa e, portanto, já lá estava quando o Carvalho Monteiro lá chegou e, portanto, ele transformou esta sala, por causa do tema central dela, Camões e os Lusíadas, na sala da sua biblioteca e, sobretudo, na sala onde estava toda a camoniana reunida.
Sabemos, inclusive, como é que estavam distribuídas as estantes. As estantes também foram vendidas, eram estantes feitas por medida, com madeira do Brasil, etc, etc. Foram vendidas também, mas sabemos quantas eram e como é que estavam dispostas para proteger os livros, etc. Mas são assuntos que agora não interessam para o caso. Seja como for, este assunto, como percebem, é um assunto muito curioso e há muita informação que talvez conviesse dar a conhecer de outra maneira. E não andar a contar histórias da carochinha, como acontece quase sempre. Bem, vamos então agora ao templarismo propriamente dito. Eu vou abrir um fecheiro PDF, torna-se mais fácil para eu poder seguir e não me esquecer de coisa nenhuma à medida que vou falando sobre este assunto. E o fecheiro PDF é o catálogo do templarismo, da Biblioteca de Congressos, e onde há documentos realmente interessantes, e há documentos vulgares, ou mais vulgares, mas há muitos documentos interessantes. Inclusivamente, começamos, a capa que eu escolhi para aqui, não é? É uma capa onde existe este selo recortado, portanto, com uma marca ainda visível de um selo em cera que sumiu, desapareceu, mas que deixou a marca no papel ainda. E há muitos casos destes nos documentos do Carvalho Monteiro. Não restam muito poucos selos, isto chamava-se selos de placa, e restam muito poucos selos de placa no sítio. Há alguns soltos e tal, mas restam muito poucos nos documentos. Seja como for, eu vou mostrar-vos agora, há alguns documentos realmente muito interessantes. Vamos ver alguns, eu vou mostrar-vos alguns, inclusive os rostos de alguns, para que se torne mais interessante isto que eu vou dizer, porque é efetivamente uma coleção interessante e que está fora do âmbito e dos radares dos investigadores que não sabem que existem estas coisas e onde elas estão. Bem, como percebem, o catálogo tem uma introdução longa e só depois é que entra provavelmente o catálogo. Isto está inédito, este catálogo está inédito desta maneira. Cá está, templarismo manuscrito. Portanto, o que é que o catálogo comporta? Comporta a cópia do documento, o título do documento quando não existe uma descrição sucinta do teor dele, e depois uma nota descritiva onde se faz algum enquadramento do documento relativamente ao autor e alguns dos conteúdos que porventura possam ser mais interessantes. Há muita coisa realmente fora da caixa aqui, há muita documentação interessante, há inclusive muita documentação avulsa, folhas avulsas que estão organizadas mais ou menos por afinidades do papel e dos temas, mas há muita coisa interessante que nunca foi estudada. Posso dizer-vos que esta documentação, grande parte desta documentação está fotografada, portanto, e está disponível, e um dia, não sei quando, mas um dia poderá vir a ser transcrita e publicada, porque há documentos realmente interessantes. Há, inclusivamente, neste grupo, como veem aqui neste rosto, alguns documentos bem curiosos, não é? Instruções e títulos primordiais das comendas e bens do mestrado da Ordem de Cristo. São documentos que existem também no Tolo do Tombo, mas estes que nós estamos aqui a ver são especialmente interessantes porque em muitos deles existem rostos desenhados e existem inclusive pequenas iluminuras, etc. São efetivamente documentos interessantes. Estão em muito bom estado de conservação, como se percebe, e portanto é ainda mais interessante isso. Cá está outro volume, também com os desenhos à pena, Constituições da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estas Constituições da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, temos duas cópias aqui em Lisboa, uma na Biblioteca Nacional de Torre do Tombo, mas não correspondem rigorosamente a este que nós estamos a ver, deve ser o original. Pela letra e pelas características do texto, deve ser o original. Os outros são cópias, já posteriores, são, portanto, apógrafos. Este deve ser o original. Tem todo o ar disso e a datação também leva a crer que seja o original.
Aliás, isso acontece em muitos dos manuscritos que estão lá na Biblioteca do Congresso, são originais e as cópias estão em Lisboa. Portanto, muita coisa desapareceu, o original foi para lá e nós ficámos só com cópias, que, pronto, mais vale isso do que não ter nada, é evidente. Mas, pronto, temos uma lacuna importante. Por exemplo, temos aqui depois uma série de ensaios históricos, como por exemplo esta coleção das memórias históricas da Ordem Extinta dos Templários, com documentação inédita. Tudo isto está inédito, exceto um documento que eu já publiquei sobre o convento de Nossa Senhora da Luz em Carnide. Do resto está tudo inédito. Nunca foi publicado nada disto nestas versões, embora podendo ter sido publicadas cópias de documentos existentes em Lisboa, mas estes originais nunca foram transcritos e publicados. Há também muita informação sobre, reparem este livro com um índice fantástico, com os temas mais variados, que dizem respeito por exemplo, a alguns documentos, muitos, até mais de meia dúzia deles, sobre o cotidiano dentro do Convento de Cristo, com novidades interessantes e com alguma informação acerca de alguns lugares que normalmente acerca dos quais não temos muita informação habitualmente, e aqui existe. Existe também muita informação sobre do período de Dom João V, há bastantes documentos do período de Dom João V, e sabemos que durante o período de Dom João V a Ordem de Cristo foi substancialmente acompanhada pelo rei e que visitou inclusive o Convento de Cristo, etc. E, portanto, obteve alguns benefícios nesse período e alguns destes documentos referem-se exatamente a essas benesses recebidas. Depois, também há muita legislação sobre as ordens militares, não só sobre a Ordem de Cristo, mas também sobre as outras ordens, em que a Ordem de Cristo evidentemente está presente, mas reparem, também depois há coisas fabulosas que não temos noutros sítios. Isto aqui é único. Estes apontamentos para se formar o curso de Ciências Eclesiásticas, que deverá ler-se no Real Convento de Tomar, cabeça da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo, e aos freios conventuais da mesma ordem, que hão de ser empregados nos benefícios e cargos dela. Portanto, reparem, isto é datado de 1695, estamos já no final do século XVIII, mas não deixa de ser interessante, ou seja, havia uma escola de ciências eclesiásticas, um curso de ciências eclesiásticas a funcionar no Convento de Cristo. Bem, como existem muitas outras coisas, eu não quero amassar-vos, estou apenas a dar-vos uma ideia geral acerca do assunto, porque como eu volto a dizer, este tema e esta coleção está fora dos radares e é desconhecida. Constituições da jurisdição eclesiástica da Vila de Tomar, dos mais lugares que, pleno jure, pertencem à Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é uma cópia do impresso. Portanto, este texto, as Constituições foram impressas, mas isto é uma cópia do impresso. Não é provavelmente um texto original, mas não sei se é interessante estar manuscrito. Depois temos regimentos das chancelarias, por exemplo, temos alguns documentos da Mesa da Consciência e Ordens, que era uma espécie de tribunal arbitral que funcionava a respeito de tudo quanto concernia às ordens militares. Depois temos alguma correspondência também, temos contabilidade, que é outra coisa que normalmente também não existe com muito detalhe, e temos muito detalhe em alguma contabilidade. Reparem, há um documento aqui com este título, mostra-se que o dinheiro dos 3/4 não se pode gastar senão na fábrica de Convento de Tomar. E depois explica-se porquê e em que é que se pode gastar. Bem, tudo isto, como percebem, é um manancial de informação espantoso. O índice do tomo dos bens, rendas, direitos e escrituras do Convento de Cristo em Tomar, etc, etc. Cá está mais um selo de placa, como veem. Há aqui um selo. Este aqui está no sítio. Isto tem a assinatura do cartoreiro, portanto, do responsável pelo cartório da Ordem. Depois, ora, cá está, este aqui, exatamente, este aqui já foi publicado por mim, é o documento relativo ao Convento de Nossa Senhora da Luz da Ordem de Cristo, em Carnide. Este documento já foi publicado porque
tem informação interessante sobre o convento da Ordem de Senhor da Luz Encarnada e decidi que fazia todo sentido publicá-lo, já o fiz. Bem, depois, no final, isto para não vos maçar demasiado, porque há, efetivamente, muita documentação, como veem, todos os documentos, eu tenho fotografias de tudo. Isto é só um rosto, habitualmente é o rosto, ou um fólio interior, mas eu tenho fotografias de todos estes documentos, há também na coleção dois códices manuscritos, muito interessantes, e que são raros, embora neste momento já tenhamos mais, já tenham sido achados mais dois volumes em Coimbra, que são dois romances de cavalaria manuscritos do século XVI. Portanto, ao Carvalho Monteiro não estavam só os documentos, digamos, a respeito do funcionamento interno da Ordem, também estava a cavalaria espiritual. Portanto, cá estão as novelas de cavalaria manuscritas. É a segunda parte da história da Grécia, na qual se dá conta dos valorosos feitos do príncipe Beliforo e de Dom Belindo, príncipe de Portugal, e de outros que concorreram naqueles tempos. Portanto, tem este aspecto. É um grosso códice. E depois há uma terceira parte, falta a segunda, temos a primeira e a terceira parte da crónica do imperador Beliandro de Grécia e dos heróicos procedimentos de todos os príncipes que na sua corte se criaram. Cá está também. Portanto, são aproximadamente quase meia centena de documentos, e fica aqui o registro disto, porque me parece que é um património ao qual se deve prestar atenção e, em muitos casos, contém informação que não podemos encontrar em parte alguma, senão ali. Portanto, deixo este aviso também à navegação e aos investigadores que desejem aprofundar o estudo sobre a Ordem de Cristo, porque nestes documentos encontrarão certamente muita informação interessante. Entretanto, não quero também deixar de dizer que na biblioteca impressa, templarista impressa, há algumas obras de referência, como o Alexandre Ferreira, como o Bernardo da Costa e muitos outros que são realmente, constituem obras de referência sobre a Ordem dos Templários e a Ordem de Cristo e a história da Ordem de Cristo. Portanto, este assunto fica encerrado por aqui. Agradeço a vossa atenção e espero que seja útil a alguém, e se porventura houver necessidade de me fazerem alguma pergunta para esclarecer algum detalhe ou para saber como encontrar ou como lá chegar a estes documentos, fazem favor de dispor, porque eu estou à disposição para dar essa informação. Muito obrigado.